neste lugar. Amém. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém? Podeis assentar. A minha palavra vai ser breve, muito breve, que eu já estou preparando. Vai ser uma introdução para a nossa oração. Sabe? Hoje é dia da festa do Purim. E a festa do Purim se iniciou hoje, às 18 horas. Hoje, às 18 horas, no horário de Israel, se inicia a festa do Purim. E ela só termina amanhã, às 18 horas, que é quando inicia a noite. É um dia, de 18 horas até 18 horas do outro dia. Então, eu queria que todos entendessem a dimensão desse dia. Porque hoje começa o céu a abrir e Deus está atento ao decreto que o inimigo lançou e que hoje será alterado sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? A festa do Purim, ela está descrita no livro de Esther. E ela começa nos contando sobre um grande banquete que o rei Assuero, rei da Pérsia, havia feito. 180 dias de festa. Imagina, 6 meses de festa. 180 dias de festas. Estava o rei Assuero ali festejando, já com muitas bebidas, muitas comidas, fartura para todo lado. Todo o reino da Pérsia estava ali comemorando. Até que o rei pede que chame a sua esposa. Chama a rainha Vasti, uma das mais bonitas do reino. Se não a mais bonita do reino, chame ela porque quero exibir a beleza dela diante de todos os convidados da Pérsia. Diante de todo o povo deste lugar, eu quero exibir a beleza dela. Até que um marco é estabelecido naquela noite, naquele dia, quando ela nega aparecer diante de todos. A maioria aqui conhece a história de Esther, a história do livro de Esther, e sabe que quando a rainha Vasti, ela nega a aparição diante de todos aqueles príncipes que estavam ali das províncias cujo rei Assuero estava sob o comando, há um absurdo, há uma negação, porque não se podia fazer isso. Como que uma rainha nega um pedido do rei? Como que uma rainha, como Vasti, que sabe que estava no período de festividades, nega a aparição diante do rei? E ela negou. Até que ali se abre um caminho para a história que nós vamos percorrer nesta noite. Quando a rainha Vasti, ela nega, o rei fica surpreso e ele não sabia o que ele iria fazer. Até que ele pede os príncipes da Pérsia, os seus ministros, para que o ajude com conselhos do que fazer mediante a situação que Vasti criou. E o príncipe mais próximo diz que era de bom tom que se levantasse outra mulher para ocupar o lugar de Vasti. E como castigo, ela seria destituída, tirada toda a coroa real e tudo que por ela se colocasse como rainha até o momento. Até então que o rei acha de bom tom fazer isso e tira o reinado de Vasti. E continua aquele legado de Vasti para que aparenta às outras mulheres das províncias que o que o rei pedisse era lei. O que o marido pedisse era lei. Jamais poderia negar um pedido do rei, principalmente mediante a tantos príncipes da província. E quando ela nega, então, o rei aceita o conselho dos seus príncipes e começa a comandar o seu reinado. Até que no coração do rei bate uma saudade de Vasti. Até que no coração do rei bate uma saudade da mulher que ele tinha. E ele procura os seus conselheiros e fala assim: olha, eu estou com saudade de Vasti. Eu estou com saudade da minha esposa. Eu estou com saudade da rainha. O que eu faço agora? Eu nem sei por onde ela anda. Aí novamente entra os conselheiros e fala assim: olha, rei, o senhor vai buscar uma nova mulher para ocupar o reino de Vasti. Uma nova mulher
descerá sobre ela a coroa desse reino. E o rei concorda e começa ali o que chamamos de concurso de beleza. Hoje, nas nossas histórias de princesas aí, Cinderela, começa-se ali um concurso de beleza. Pede para que juntasse todas as virgens daquela província. Todas as virgens. Não era uma questão de escolha. Ei, eu quero me candidatar para esse concurso. Não. Se você era virgem, você estava decretada ao início de um concurso, de um período ali que você ficaria em prol da satisfação do rei. E quando se estabelece esse concurso, há dentro do reino da Pérsia ali, mais especificamente em Susa, Hadassa. Hadassa é uma escrava. Por que ela é escrava? Porque ela perdeu seus pais cedo e começou a ser adotada pelo seu primo Mordecai. Ela foi adotada pelo primo Mordecai. E aí está o primeiro decreto que se quebra na vida de Esther, que é Hadassa. Ela até então determinada a ser órfã, determinada a não ter pais, porque os seus pais estavam na luta da Babilônia, e eles foram gravemente atingidos e morreram. E ali o primeiro decreto de Esther é quebrado. Ela não mais é considerada como órfã, porque a Bíblia menciona claramente que o seu primo Mordecai a tomou como filha. Amém? Vocês podem abrir a Bíblia aí no livro de Esther. Pode colocar aqui, por favor. Capítulo 9, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz assim, olha: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que lhe mudou tristeza em alegria, luto em dia de festa, e para que se fizessem dias de banquete de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esse é o marco da festa do Purim. Aqui está descrito o que é a festa do Purim, que é comemorada até hoje na nação de Israel. O que é a festa do Purim? Nada mais é do que o dia que nós, povo escolhido de Deus, temos repouso diante dos nossos inimigos. Temos os dias de luto transformados em dias de festas. Temos os dias de tristezas transformados em dias de alegria. E esta data tem que ser comemorada por nós. Em nosso coração tem que se estabelecer que hoje é dia de quebrar decretos diante do inimigo. Que se há algo na sua vida lançado pelo inimigo, como decreto na sua saúde, como decreto no seu casamento, como decreto na sua família, se o inimigo levantou a voz em alta voz e decretou algo que parece ser impossível ser revogado, hoje é o dia que Deus muda essa sentença. Hoje é o dia que Deus rasga o coração do inimigo e coloca a vitória em tuas mãos. Eu não estou aqui pregando, não. Eu estou aqui preparando cada coração, cada alma que aqui está para mudança de decreto. Eu estou aqui preparando você para entender o quão forte é essa data no mundo espiritual. E olha, quando Esther é ali levada para passar por um período de cuidados, ela passa por um período de mirra, muitos cuidados ali com todas as outras virgens daquele lugar. É estabelecido então que elas se apareçam diante do rei. E nesse momento, eu acredito que apareceu várias diante do rei, até que chegou o momento de Hadassa, que nesse momento é chamada de Esther, para esconder a sua necessidade, a sua descendência judia. Por que ela não podia aparecer com o nome Hadassa? Porque se ela declarasse o nome Hadassa, todos saberiam que ela era judia. Então, ela, aconselhada pelo seu primo, fala: quando você aparecer lá,
o seu nome não será Hadassah, será Esté. E ela aparece então diante do rei, acredito eu, e como não é de se esperar, o rei acha graça em Esté. Acha graça em Esté, e o mais incrível é que todas podiam escolher o que quisesse, quantos ouros quisesse, perfumaria, iguarias para aparecer diante do rei. E a Esté aparece diante do rei sem nada, com a sua beleza natural. Como que é isso? É Deus diante da vida de uma pessoa. Como que uma escrava poderia ganhar um concurso de beleza? Sem nenhuma iguaria, sem nenhuma perfumação, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma apretextos dourados, bonitos, de ouro. Não, ela não tinha nada. E foi exatamente a diferença que havia nela que o rei a escolhe. O rei a escolhe. E ali, nesse momento, começa o quê? A descer a coroa sobre Esté. Desce a coroa sobre Esté. E o que eu quero chamar a nossa atenção é para o segundo decreto que é alterado na vida de Esté. O segundo decreto que é alterado na vida de Esté é a condição dela. Ela começa a se tornar de escrava Hadassah a rainha Esté. A coroa desce sobre ela, e quando a coroa desce sobre ela, desce também um peso. Quando a coroa desce sobre Esté, desce também um peso. E eu queria que nós trouxéssemos a memória, porque quando a gente pensa assim, eu ganhei um concurso de beleza, agora eu ganhei, sei lá, um carro, a minha vida está transformada, eu ganhei, sei lá, alguma coisa, parece que tudo vai dar certo. Talvez ali na mente de Esté, estava assim, olha, eu ganhei o concurso de beleza, agora eu sou rainha, acabou, está tudo tranquilo. Ei, ganhei, sou vitoriosa. Só que não. Nesse momento que a coroa desce sobre Esté, é exatamente o momento que a perseguição começa. É exatamente o momento em que a perseguição se levanta na vida dela. E muitos de nós, às vezes, está enfrentando momentos em que somos coroados, mas que a perseguição começa grandiosamente. Porque estamos vivendo um chamado, estamos vivendo um propósito, e diante da aceitação, diante do sim para Deus, o inimigo incomoda, o inimigo ele quer furiosamente destruir aquilo que é coroa na sua vida. Às vezes você lutou tanto por um filho, ele acabou de formar e de repente tudo parece por águas abaixo. Às vezes você lutou tanto pelo seu casamento, pela sua família, pela sua vida, e quando parece que a coroa vem, tudo por água abaixo. Assim estava Esté naquele momento, sendo coroada, mas também sendo levantada uma ação demoníaca ali. O primeiro ministro do rei da Pérsia, o rei Assuero, Amã, nesse momento da coroação, percebe-se que o povo judeu não curva diante dele. Ele era o primeiro ministro, ele tinha um anel, ele podia fazer tudo. E ele decreta, quando eu passar por toda a província de Susa, por toda a província do reino da Pérsia, eu quero que se curve diante de mim. Até que um homem não se curva, porque ele sabe o rei, que é o rei sobre ele. O rei dos reis e senhor dos senhores. O nosso rei. Ele não se curva. E quantos de nós estamos nos curvando diante de reis para nos adaptarmos aos decretos do inimigo? Quantos de nós estamos nos curvando achando que é lei de um rei que não é o nosso rei? E é isso que acontece. Mordecai, o tio de Esther, ele não se curva. E Amã gera dentro dele uma raiva, um pavor do povo judeu. E ele vê que aquele povo não se curvava diante dele, e vai diante agora do rei Assuero. E ele fala, rei, eu quero te pedir algo. Eu, como primeiro-ministro, como seu amigo, como conselheiro fiel, como homem que está do seu lado, quero que o Senhor
assine essa carta com o seu anel e decrete que todo mundo desse reino se curve diante de mim. Sabe o que rei faz? Rei Assuero não só dá a ele essa liberdade de assinatura de carta, como tira o seu anel e fala: ei, Amã, agora o anel é seu. Pode fazer o que você quiser achar melhor aí. Está tranquilo aqui para mim. Amã decreta uma data. E é por isso que chama-se festa do Purim. Porque Pur significa sorteado. Amã tira na sorte uma data para exterminar todo o povo judeu. E o mais incrível é que aqui existe uma nova sentença diante de um decreto. Por quê? Porque o dia em que Amã escolheu para ser o dia da exterminação do povo judeu é exatamente o dia em que Amã é morto. É exatamente o dia em que Amã é enforcado na própria forca. Existe uma mudança de decreto aqui que você não está entendendo o quanto essa festividade é importante. O quanto nós temos que estar atentos aos dias que o céu se rasga em comemoração. Porque Deus é dia do dia 1º ao dia 31 de dezembro. Mas nós temos que pegar as brechas do dia em que temos a festividade ao nosso lado. E hoje é esse dia, hoje é o dia do decreto ser alterado. Existem forcas preparadas para a sua vida, existem pessoas querendo destruir a sua família, os seus filhos, mas hoje esse decreto vai ser alterado. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para alterar toda voz do inimigo perante a sua vida. Em nome de Jesus. Olha, e quando Amã começa essa perseguição sobre o povo judeu, Mordecai chega até Esther e fala: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Amã aí está com o anel do rei. E Esther imediatamente ela meio que afasta, ela fala: poxa, eu não posso chegar diante do rei. Eu não posso pedir ao rei que faça isso por mim. Tem muitos dias que o rei não me procura, tem mais de um mês que o rei não me procura. E Mordecai, ele fala com ela assim: olha, será que não é para isto que você foi chamado? Será que não é para isso que você alcançou a coroa de rainha? Será que não é por isso que o Senhor te colocou aonde você está? E imediatamente, Esther entende o chamado. Tem muitas pessoas que estão passando diante do seu chamado e não está entendendo aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, porque está com medo daquilo que o rei está decretando, daquilo que o inimigo está alcançando. Eu quero te falar o seguinte: você é filha do Rei dos Reis, e diante dos reis o propósito dele tem que ser estabelecido na sua vida. Não há medo, não se renda ao medo. O que os outros vão pensar, o que vão falar de mim, o que pode acontecer, não. Existe um rei que já decretou um propósito de vida para a sua jornada. E você, não sou eu, não é o pastor Paulo, não é a arca da tampa do querubim, não, é você que vai fazer este propósito acontecer na sua vida. É você que vai fazer a sua família sair da lama. É você que vai fazer os seus estudos andar para frente. É você que vai conseguir alcançar grandes coisas na sua jornada. Sabe por quê? Porque o decreto real vem dos reis, e ele já decretou vitória sobre o inimigo. Amém? E nesse momento em que existe o decreto de Amã sobre o povo judeu, há ali um murmurinho, até que Esther aparece ao rei, com jejum, todo mundo sabe a história. Ela faz 3 dias de jejum, aparece ao rei, e o rei permite que ela entre à sua presença. Não só permite que ela entre à sua presença, como também diz a ela: o que você me pedir, metade do meu reino te darei. Olha que forte. O poder da oração,
o poder do jejum, o poder de estruturar a sua vida diante daquilo que o Senhor quer para você. E Mordecai, o tio de Esther, que está à frente do palácio, vestido de pano de saco. Esther fala com ele, olha, fala com meu tio que já deu certo, pode tirar esses panos de saco. E Mordecai se nega a tirar o pano de saco. Nessa história, existe um rei que tudo que acontece no reino é descrito em crônicas. Um livro das memórias do rei. Tudo que acontece nessa província é escrito ali, porque o rei não tem acesso a tudo rapidamente. E certo dia, depois que Amã já havia morrido, depois que passou-se um tempo, depois que há grande tranquilidade no reino de Susa, no reino da Pérsia, por Assuero, o rei Assuero perde o sono e pede que traga os livros da memória dele. E quando ele perde o sono e pede que traga os livros da memória dele, os seus eunucos começam a ler, que são os seus servos. E começa a ler, olha, houve um dia em que Mardoqueu, Mordecai, que a Bíblia se refere ao nome dele com essas duas formas, Mordecai ou Mardoqueu. Continua lendo e fala, ele impediu que o Senhor morresse, porque haviam 2 dos eunucos tramando contra a sua vida. E o rei pede que chama Mordecai. E quando ele chama Mordecai, o que ele faz com Mordecai? Existe um 4º decreto aqui que é transformado. Antes, Mordecai era tratado como pano de saco, visto à porta do rei. E eu te falo nessa noite, não saia da porta do rei. Não saia da porta do rei. Está desempregado, venha para a porta do rei. Está ferido, venha para a porta do rei. Está humilhado, venha para a porta do rei. Está desesperado, venha para a porta do rei. Você precisa manter-se à porta do rei. Até que quando Assuero tem ciência do que aconteceu, ele pede que traga Mordecai a ele. E quando traz Mordecai a ele, vestido de pano de saco, ele fala, ei, o Senhor fez isso pela minha vida? Impediu que eu morresse? Impediu que eunucos me matassem? Bigtan e Teres, o nome desses 2 eunucos. E Mordecai fala que sim, que impediu a morte. E ali, imediatamente, o rei falou, olha, Amã era o meu primeiro-ministro. Eu tinha dado a minha aliança, o meu anel de decretos a Amã. Mas hoje, eu quero transformar você. Eu quero transformar você, que está vestido de pano de saco, que está no dia da sua humilhação, que está preocupado com algo, que está entristecido por algo que o inimigo tem feito. Eu quero colocar essa aliança no seu dedo. Aqui existe o 4º decreto de transformação. Antes ele estava como um pano de saco vestido de humilhação à porta do rei. E agora ele é transformado no primeiro-ministro do rei. Ele é transformado no homem que fala sobre decretos, no homem que ajuda o rei, no homem de principal confiança do rei. E o que isso quer dizer? A palavra do rei não pode voltar. Havia um decreto que judeus iriam morrer no dia tal. No dia da festa do Purim, iriam morrer todos os judeus. E o rei Assuero fala para Mordecai, não posso fazer nada. Já houve um decreto em meu nome, eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer agora? Mordecai falou, tudo bem. Então permita que o povo judeu defenda dos ataques. Olha o que Mordecai faz. Olha o que Mordecai faz. Um povo que não é acostumado com guerra. Um povo que é acostumado sem lanças, sem armas, sem armações, armamentos. E ele fala, deixa que o meu povo lute. Deixa que o meu povo lute. Deixa o dia acontecer, mas permita que o meu povo lute. E o rei Assuero falou, tudo bem. Permita que o seu povo lute. E seja feita o que Deus quiser. Até que é chegado o dia do Purim.
E o rei, juntamente com Mordecai e todos os judeus, começam a lutar contra o decreto de Amã. E ali se estabeleceu mais de 170 mil persas no chão, diante de poucos judeus. Eu quero falar uma coisa para nós hoje. Nós vamos levantar agora e nós vamos orar em cima dessa palavra, porque hoje é o dia de decreto mudar, mas você precisa lutar. Você precisa lutar. Às vezes o inimigo já colocou um decreto sobre a sua vida. Não é do céu que isso vai se rasgar. Você precisa lutar. E nossa arma hoje, nesta noite, é a oração para a sua casa, é a oração para a sua vida, é a oração para a sua família. E diante deste decreto, seja ele qual for, a sua força vem do Senhor. A sua força vai destruir aquilo que o inimigo implantou. A sua força vai fazer você viver aquilo que o Senhor tem como um propósito para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Em espírito de oração, eu quero que você esqueça tudo que está maior do que as suas forças. Eu quero que você esqueça aquilo que é condenação sobre a sua vida, aquilo que aparenta não ter saída. Eu quero que você traga à memória agora a força que há em ti. Eu quero que você traga agora na sua memória aquilo que Deus falou que você vai viver. Eu quero que você traga agora na sua memória todas as promessas do livro que nós acreditamos ser a palavra do Senhor. E nós, nesta noite, vamos decretar sobre a nossa vida. Eu não vou falar nenhum decreto aqui, você vai falar com Deus. Eu apenas vou guiar esta oração. E você vai agora marchar no seu lugar, em espírito de guerra, em espírito de luta, porque o Senhor já está aqui presente. O céu já está rasgado e não há decreto que permaneça diante da força que Deus colocará sobre a sua vida, sobre o povo de Israel, o povo do Salgado Filho. Sim, grandioso Deus e poderoso Pai, diante, meu Pai, em concordância a tua palavra, diante, meu Pai, da ministração desta palavra, o Senhor abre agora, meu Pai, rasga o céu nesta noite, em favor deste que aqui se encontra. Senhor, não saímos de casa movidos por uma afronta, não, saímos de casa para servir o Rei dos Reis, e é este Deus que vai levantar em favor deste que aqui está. Senhor, existem decretos, existem levantes, existem maldições, existem, meu Pai, palavras rogadas, existem inimigos, meu Pai, incomodados quando te servimos, quando adoramos, quando praticamos, meu Pai, o teu propósito. E eu te peço, Senhor, que qualquer decreto do inimigo, qualquer levante de Satanás, nesta noite, a partir de hoje, seja derrotado pela força que há em nós, em nome de Jesus. Oh, grandioso Deus e eterno Pai, está quebrado agora, Senhor, está quebrado decreto maligno, meu Deus, acima desse povo que está clamando agora, meu Pai, pelo mesmo Deus que agiu, meu Pai, na vida daquele povo, naquela época. Está quebrado agora toda palavra contrária, toda maldição, está quebrado agora, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus, porque, meu Pai, quando encerrarmos essa oração, a Tua igreja será renovada, em nome de Jesus. Nós profetizamos agora, levante as mãos, igreja, estenda as mãos em direção à sua casa agora, e profetiza que o fim do decreto do inimigo já acaba hoje. O fim do decreto de Satanás acaba hoje na tua casa, o fim do decreto de Satanás acaba na tua
nesta família. Meu Deus e meu eterno Pai, nós profetizamos agora, meu Deus, coloca fim neste decreto do diabo, coloca fim no decreto de Amã, meu Pai, que ele possa virar contra ele mesmo. Oh meu Deus e meu Pai, aprendemos nesta palavra de hoje, que quando a coroa desce, desce o peso da responsabilidade também. Então coloca, meu Pai, um propósito no coração de cada pessoa. Coloca, meu Deus, um propósito, meu Deus, aonde o Senhor quer que esta pessoa chegue. E nós profetizamos agora, vai em direção a esta casa, meu Pai, e quebra toda a sentença. Diga para Deus: e agora, toda a sentença do diabo contra a minha casa, hoje chega ao fim, em nome de Jesus. Hoje é dia de mudança de sorte, hoje é dia de mudança de decreto. Então, meu Deus e meu Pai, nós profetizamos agora que esse decreto chegou ao fim, em nome de Jesus. Esse decreto já chegou ao fim nesta casa, este decreto já chegou ao fim nesta família, e nós profetizamos agora que o Senhor, meu Deus, vem com a tua mão poderosa agora, e meu Deus e meu Pai, coloca o fim do decreto nesta casa agora. Todo decreto do diabo contra esta família, contra a vida financeira, profissional, sentimental, familiar, toda inveja, olho gordo, todo espírito de traição, todo espírito maligno, todo espírito, meu Deus, divisor dentro desta casa, seja quebrado agora em nome de Jesus. E aquele que crê, levante as mãos para os céus, estenda a mão para o altar. Eu declaro agora em nome de Jesus, está decretada a vitória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Está decretada a vitória de Deus em nome de Jesus. 2, quem crê reage dando glória a Deus, a igreja viva. Está decretado em nome de Jesus. 3, está decretada a vitória em nome de Jesus. 4, está decretada a vitória em nome de Jesus. 5, está decretada a vitória em nome de Jesus. 6, está decretada a vitória em nome de Jesus. 7, bate palmas e dá glória aí, igreja. Depois do fim do decreto do inimigo, virou o decreto da vitória de Deus para o povo dele. Então quem crê, dança aí, meu irmão, vai! Amém. Nós não podemos dançar vocês assim, ó. Não, depois de uma palavra dessa, eu nem sei se eu vou pregar mais. Olha só, tem gente assim, ó. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem. Quem tá? Isso, vem, Pâmela, vem. Isso, vem aqui na frente. Você que está com a vestimenta, olha só, oh meu Deus do céu. Amém? Então fala para o seu irmão assim, ó, chegou a hora da vitória, meu irmão. Chegou a hora da vitória. Tira isso aqui, pastor, tira isso aqui, ó. Chegou a hora da vitória do povo de Deus. Chegou a hora da vitória do povo de Deus. Renata, Carol, vem aqui para frente, vem. Chegou a hora da vitória do povo judeu, do povo de Israel, do povo de Deus. Quem crê nisso, isso, meu irmão, pode dançar, vai! É a vitória do povo de Deus. Isso, irmã Ima, vai! Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro igual ao nosso Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro igual ao nosso Deus. Levanta-te, ó Deus, levanta-te, ó Deus. Quem crê na sua vitória, declare, vai! Levanta-te, ó Deus, levanta-te, ó Deus.
Vem cá, pastor Thaís, vai. Vai. Já. Vem cá, pastor. Vai, igreja! Levanta-te, ó Deus, levanta-te. Filma isso, Brasil, filma isso. Vai, Luiz, filma isso, Luiz. Levanta-te, ó Deus, levanta-te. Aleluia! Que seus inimigos fujam, enquanto os justos se alegram. Sim, se alegrem com alegria, a vitória do Senhor. É a vitória do... שרית מיני דרך ההולכים בתורת אדוני ונוצרי עדותיו בכל לב ידרשו. São músicas da festa do Purim lá de Israel, hein? נאות מתורתך צא נפשי לטובה. Isso, irmão Frano. Vai lá, irmão Frano. Ei! Viva o povo de Deus! Ana Gramar, hein? Bota, hein? Levanta a mão para o céu e diga: a vitória é nossa em nome de Jesus. Oh, calma aí, meu irmão, calma aí. Aleluia. Honra, Pai, ao Senhor a glória, tudo é para ti, Senhor. Assim, ó, as palmas, as palmas. Oh, Deus poderoso! שרית מיני דרך ההולכים
Diga assim comigo, é festa no Salgado Filho hoje. Quem está feliz com Jesus aí? Vai, vai! Hey! 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 Vai! Toda a casa de Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Levantarei minhas mãos para Deus e na presença de Israel, de júbilo vem no Senhor. Diga glória a Deus, glória a Deus. Pararara, hey, pararara, hey, pararara, vai, pararara, hey, pararara. Toda a casa de Israel se alegrou e na presença de Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Levantarei minhas mãos para Deus. Aleluia! De Israel, de júbilo vem do Senhor. Assim, gente! Glória a Deus! Vai! Pararara, pararara, hey! Pararara, hey! Pararara. Aleluia! Toda a casa. Presença de Jeová dançou. Toda a casa. Isso, irmã Ilma. Vai, irmã Ilma, vai. E na presença de Jeová dançou. Levantarei minhas mãos para Deus. De Israel, de júbilo vem do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, vai! Pararara, hey, hey, pararara, na 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 na. Alguém pode bater palmas e dar glória a Deus aí? Aleluia! Ai, cansei. Pode voltar. Pode voltar para o seu lugar abençoado em nome de Jesus. Aleluia. As crianças podem descer com calma. Gente do céu, essa. Quem? Quem? Vocês têm certeza nisso? Meu Deus do céu. Então, só quem quer Joquebede, vem aqui para frente então. Quero ver. Só a Pâmela que está aqui. Então vai. Pentecostal aqui neste lugar.